Estamos de volta com as Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. Sim, estou com as duas de novo. Inês Aparecida já nunca me abandonou. Nunca, né, Inês? Nós Nunca. não nos abandonamos. Não nos abandonamos. Mas hoje estamos às 3, a quarta cunhã. Desaparecida, não está. Continua. É muito engraçada essa história, né? Tu sabe, né? Porque tu não estava aqui. Fiquei sabendo. Ficou sabendo que existe aí uma lenda urbana que nós somos 4 cunhãs, mas que tem uma que a gente deletou. Porque tem umas quartas cunhãs honorárias mesmo, né? Aí alguém deve ter assistido, né, em sequência, uma composição aqui de 4 cunhãs e botou na cabeça que eram 4 cunhãs. Mas... foi uma vez, já Mona Lisa Torres, Mona Lisa Soares já vieram, né? Exatamente, e são realmente cunhãs honorárias e ponto, Grazi com e certeza. tal. Mas a pessoa diz é que como se fosse mesmo as Origens. 4 originais. Agora a gente tem que logo avisar os nossos queridos ouvintes cunhanzetes e curumins que estamos 3 tossindo hoje. Uma gripada, eu. A Inês e a Rebouças aqui, fim de gripe, tosse. Ave Maria. Tô com a máscara aqui no bolso, mas agora para falar com vocês, né, tem que ficar mais bonitinha. Ei, gente, e eu preocupadíssima com 2 coisas. Primeiro, as especulações, né? O povo tá tudo sugestionado com as tretas de Vale Tudo, do Cauã Raymond com a Bela Campos. Pronto, vão começar a achar que eu tô tretado com as meninas, dizer que a Inês tem suvaqueira, que a Camila não sabe atuar. Pronto, tava preocupadíssima. Fiz um post para dizer, gente, não estou intrigada das meninas. Mentira. Tinha as intrigas. Foi o áudio, recebemos um áudio perguntando, estou achando tão esquisito, 2 dias sem Ebele e não sei o quê. Menina, o povo para gostar de teoria da conspiração. E eu preocupado com o meu contra-cheque também, de vocês darem minhas contas. Imagina, meu tchau. salário. Não precisa mais não, Evelyn. Não, tô de volta, graças a Deus. Foram 2 momentos, 2 faltas aí justificadas. E bora fazer um episódio bem completinho, que o babado hoje tá quente. A boca tá quente. Babado quente, porque tem local e nacional. A gente vai começar falando de questões aqui do Ceará, especialmente PSB, né? A gente tem falado muito do PT, mas hoje a gente vai falar do PSB, que tá um negocinho bem emocionante, né? Animado. E tem o PDT no meio também. Enfim, a gente vai trazer isso. E do nacional, uma série de coisas, né, gente? Teve o escândalo do INSS, teve a PEC da segurança, teve a prisão do Collor. Então, a gente vai abordar todos esses assuntos no episódio de hoje. Então, vai estar bem quentinho mesmo. Aproveitamos para fazer o convite. Caso você queira apoiar as cunhãs, a bichinha que tá tossindo merece o seu apoio. Meu Deus. Apoia as cunhãs, tá certo? É bem facinho. Tem 3 maneiras que a gente usa. Uma é o site apoia.se/ascunhaspodcast. Você pode também fazer um pix pra gente pela chave ascunhaspodcast@gmail.com ou apoiar pelo Orelo se você nos escuta por lá. Qualquer valor, gente. Qualquer valor tá valendo, já ajuda muito. E a gente continua aqui junto, seguindo em frente. Quer comprar os produtinhos das cunhãs? Entre em contato pelo Instagram, no direct. Também tem umas coisinhas lá. Tem os bonés, tem canequinha. Então, é isso. E fora isso, espalha a palavra, vai lá, curte as nossas redes sociais, divulgue para os amigos, para os inimigos, e é isso. E sigamos nisso. Pois agora, vamos começar. Começando pelo local, né, pela questão aqui do Ceará. O PSB fez um encontro nesse final de semana, né, Inês Aparecida? Foi o Congresso. 16º Congresso do PSB do Ceará, lotado. Certo? Comandado por Cid Gomes, embora ele não seja o presidente. Presidente do PSB no Ceará, a gente sabe, é Eudoro Santana, pai de Camilo Santana. Eudoro, inclusive, chegou para Cid e ofereceu a função, o cargo. Cid, é melhor você ser o presidente. O Cid, muito educado, não, é você, Eudoro, não quero ficar. Que não precisa de negócio de cargo, né? Cid manda sem cargo, sem cargo, não interessa. Precisa ter o cargo. Agora, o que a gente tem que observar nesse congresso do PSB foram os recados cidistas, né? Ele estava mesmo bem solto, que falou que quis, fazendo de conta que não estava falando nada. E era aniversário dele, né, Inês? Ganhou parabéns. Foi. A gente postou, quem acompanha as cunhãs, o Twitter das cunhãs, viu tudinho quase em tempo real. Botei até o videozinho ele ganhando parabéns, o pessoal tietando João Campos, prefeito do Recife, que o pessoal chama prefeito TikToker de Recife, aquele fofinho, bonitinho. Ele é bem bonitinho, né? Namoradinho da Tabata. Não faz meu gênero.
Sim, novinho, aí, né, Inês? É novinho demais. Carinho de bebê. Branco, assim, não sei como. Pois bem, aí ele veio, o menino disse que era o povo tudo louco pra fazer selfie com aquele menino. Pra que isso? Ele disse que é cheiroso, né? Eu vi o teu tweetou lá que ele é até cheiroso. Foi uma pessoa que me disse que estava fazendo selfie com ele. Ai, que a Tabata passa muito bem, ainda é cheiroso. Eu não sei, porque não fui eu que cheirei, meu povo. Não fui eu que cheirei, mas disse que ele é cheirosíssimo. Pois bem, fora esses babados aí, Cid Gomes mandou o recado de novo. Reafirma que o candidato dele ao Senado se chama deputado federal Júnior Mano. Né? A gente fica horrorizado. É intrigante isso, é intrigante. Aí, quando ele diz isso, o Eudoro Santana, presidente do partido, pai de Camille, faz assim. Vocês que estão ouvindo não estão vendo a minha cara, mas eu estou fazendo uma careta. Eu estou torcendo o nariz. É assim, ele faz... sabe? Aí, ele não gosta. O Eudoro, a gente vê que não é a favor desse nome Júnior Mano. Inclusive, ele diz que não, eu sou a favor de reeleição de Cid Gomes. Cid Gomes ontem escancarou mesmo. Nem quer reeleição para o Senado, nem quer ser candidato a deputado federal. Porque diz que vai dividir os votos dele e vai apoiar um bocado de nome. Roger Aguiar... Ele já fez a chapa todinha, não foi? Ele fez jogou e jogou nesse ontem ele estava... Ele deu as cartas. Eu quero questionar isso aí. Esse jogo dele tá muito estranho. Mas deixa eu dizer o que aconteceu. Vamos questionar, eu também questiono. Ele disse que vai apoiar Roger Aguiar, vai apoiar o Romeu Aldiguete, tudo para federal. Acilon Gonçalves, o rei do Litoral Leste, que deixou o PL, foi pro PSB. É engraçado que é assim, de bolsonarismo ao socialismo, né? Acilon Gonçalves. Muita convicção, né? Muita convicção. Fernanda Pacobaíba, que inclusive ele já lança para candidata a governadora em 2030, sucedendo o segundo mandato de Elmano de Freitas. Menino, tá botando baralho. Sabe? Nem se estamos vivos nós aqui tudinho. Quanto mais 2030 é a Pacobaíba que vai ser a candidata a governadora do Ceará, pelo PSB, né? Porque seriam 2 mandatos em seguida do PT e ela entraria. Pois é, o Cid ontem se espalhou. Outro detalhezinho. A mesa era assim, grandona. Aí lá na ponta estava o Conim. Quem é Conim? Antônio Alves Filho, que o apelido dele é Conim, né? Que é o presidente do PT do Ceará ainda, até junho. Aí o Cid começou a meter o pau na política econômica do governo do Lula. E principalmente juros altos. Menina, este Conim se remexia nessa cadeira, parecia que tinha prego, sabe? O pobrezinho ficava assim, agoniado, mas não podia dizer nada, né? Tava lá. E também outra alfinetadazinha, para quem percebe as maldades cidianas, foi o seguinte: e o PSB não é um partido hegemônico? Ou seja, não tem dono. Eu quero que surjam lideranças. Com quem foi esta piada? Né? Quer dizer, Cid se espalhou. Não, essa piada, eu diria que foi para Camilo. Claro. Camilo, amigão dele. Agora, Camilo. sobre essa questão das estocadas no governo Lula, nessa parte da política econômica, um outro detalhe foi que ele acenou pro Ciro, com quem está rompido até onde sabemos. Né? Ele disse isso, que tem divergências com o Ciro locais no Ceará. Isso, mas no plano nacional, ele não discorda de nada que o Ciro fale. Que nunca ele tá vai estar 100% em lado oposto ao Ciro, ao irmão. E o Ciro ataca que só o governo Lula, né? Então, é muito interessante isso. Apesar de estar bem caladinho nessa história, que depois nós vamos falar do escândalo do INSS, que envolve o aliado dele do PDT, o Carlos Lupa, ele está bem caladinho. Mas isso é outra pauta, né? Destacando aqui esse evento do PSB, eu acho que o dia seguinte, que é hoje, né, em que estamos gravando, que é o dia seguinte ao Congresso. A grande dúvida, o grande questionamento, eu ouvi alguns podcasts, li alguns colunistas, era o que diabo é isso do Cid insistindo nessa candidatura do Júnior Mano? Isso é o que intriga. Porque Cid, senador, inclusive já teve declarações de Elmano, de Camilo, dizendo que ele é o Cid tem a vaga dele garantida se ele quiser se reeleger. É com o apoio de todo mundo, mas ele fica insistindo no nome do Júnior Mano. E outra coisa, além de questionamentos sobre por que essa insistência, muita gente também se perguntando, quem diabo é Júnior Mano? Não é todo mundo que conhece Júnior Mano, não. Deputado federal muitíssimo bem votado, com muito voto. Nós já falamos dele aqui.
É um cara com um capital político no interior do estado alto, cheio de prefeito, calcula-se aí uns 40 prefeitos que o Júnior Mano tem com ele. É um monte de gente. E aí eu até perguntei para um amigo meu que é bem antenado, né, sobre, e aí, como é que a gente define o Júnior Mano? E tem algumas informações legais, assim, de bastidor. Diz que é um cara extremamente gentil, atencioso com os prefeitos e disruptivo nesse sentido, que ele passa os 4 anos de mandato dele junto ali e tem muito essa coisa das emendas muito forte. Ele espalha as emendas dele. Ele sempre aparece entre os campeões de emenda. De emenda assim, parlamentar. Muito, muito assim, ele consegue realmente articular isso. Então, os prefeitos são tudo doido por ele, porque ele é um articuladorzão de emenda parlamentar. E a mulher dele é prefeita. Mulher dele de Nova Russas, né? É. Ele já foi, inclusive, ele começou a carreira política dele como vice-prefeito, se não me engano, de Nova Russas. E depois já foi deputado federal com bastante voto, e depois deputado federal de novo com mais voto ainda. Então, é um cara que manda muita emenda, tem essa relação de proximidade com os prefeitos e, por isso, é tão benquisto. Vale lembrar também, Júnior Mano está enrolado, é investigado nessas denúncias, né, envolvendo corrupção no envio de emendas. Então, ele é um dos caras citados, né, pela justiça como suspeito. Que veio à tona ano passado. Pois é, a gente até falou já nisso. Que tem a ver até com o prefeito que está preso, que foi foragido, né? Está foragido ainda, né? Foragido ainda, não assumiu desde o dia de 1º de janeiro, está foragido. E é da turma do Júnior Mano. Do Júnior Mano, pois é. Mas é um cara com esse capital político e que o Cid está bancando. E aí a gente fica, né? Por que essa predileção? De fato, é um nome competitivo? É um nome que tem chance de vitória? Ou essa questão aí da enrolada dele na justiça pode prejudicar? Há quem faça uma leitura de que ele pode estar também querendo enquadrar o governo do Estado, colocar os dele. O que a gente vê nesses movimentos do Cid é uma tentativa de recuperação de protagonismo muito forte, né? Ele dando as cartas, ele bota os nomes, ele já formou a chapa, ele já está botando a candidata do PSB para 2030, a sucessão do... Então, ele tenta se fortalecer e se colocar como um grande player dessa pré-corrida. Isso, mas o que eu não entendo é isso que a Inês coloca. O Cid já recebeu apoio declarado, e você falou também do próprio Eumano, do Camilo. Ele tem, assim, reeleição garantida, certo? Era Cid e mais alguém, né? Então, a segunda vaga aqui é ir para a disputa. Então, nesse caso, ele saindo da disputa, as duas ficam em aberto. As duas vagas vão para a disputa. E aí, do lado da chapa para deputado federal, quando veio aquela história, a hipótese dele deixar de concorrer ao Senado para ele ser candidato a federal, para ele puxar uma bancada forte, né? Ele receber muito voto e puxar uma bancada forte, até tinha sentido. Agora, ele não ser candidato a nada? Inês, mas ele... Isso é muito estranho. Mas ele chega a verbalizar que não será candidato? Ele diz que vai dividir os votos dele. Se ele vai dividir os votos dele, é porque ele não quer mais voto. Vai dividir os votos dele, aí deixa repassar aquela ruma de gente tem que dividir mesmo. Ele disse Romeu, Fernando Pacobaíba, Acilon, Roger Aguiar, o quê? É muita gente. É muita gente, mas assim, a chance de ele, que se ele fosse o candidato encabeçando, ele puxaria os votos. Puxa a galera pra... E poderia eleger mais gente. Eu não tô entendendo, não. Não, isso aí também é muita jogada. Acho que daqui para 2026, isso ainda vai mudar. Agora, essa história do Júnior Mano, se a gente for puxar o fio, se a gente fizer mesmo desvendando, é uma enrolada danada. Porque a Maria... Aquela que denunciou ele, aquela prefeita de Itapajé, aí depois já estão dizendo que ela é amiga dele. Menina, é uma enrolada tão grande, é romance policial a história de Júnior Mano, né? Não é para todo mundo, não. Não é para todo mundo. É uma situação ruim, né? Porque como ele está investigado, vai virar alvo. Pois é, vai virar alvo. E já virar alvo dele já agora, É. Desgasta. Enfim, então é isso. A jogada do Cid é arriscada. Ao mesmo tempo, ele se coloca como player, realmente, ele se coloca assim, um protagonismo. Olha, eu tô aqui, eu tenho 60 prefeitos, 65 prefeitos, eu tenho que falar. Exatamente. Vocês têm que me ouvir, certo? Beleza. Mas um jogo muito Menina, errático. Tanto prefeito, tem tanta gente dono de prefeito que eu acho que tem mais prefeitura do que do seu. Olha, o Júnior Mano, dono de 40, o Cid Gomes, 65, o Elmano Marrom Camilo, 100. Tem mais prefeitura do que o Ceará. É mesmo. que tem os prefeitos que eles são de mais de um.
Eles são demais. Eles se demais. dividem, são pessoas poliamor. E uma coisa que eu acho legal trazer aqui, que eu li na coluna foi uma reflexão que o Henrique Araújo fez no Jornal O Povo, que eu achei legal. E quando o Cid botou o nome da Pacobaíba aí para 2030, eu me lembrei dessa coluna do Henrique, que ele fala o seguinte: rapaz, 2030 tem que lembrar o seguinte: a composição começa a ser feita já no ano que vem. Por quê? Né? O vice do Elmano no ano que vem, ou a vice, caso Elmano decida, né, se candidatar ao Senado no meio do mandato, como foi agora com o companheiro... Fala-me Deus. Agora, com que deu a treta com a Isolda. O vice do Elmano, ou a vice, vai ser o candidato natural à sucessão. É para ser. Em tese, né? Em tese é para ser. E aí, como é que ficaria, né? Quem seria esse nome? Pacobaíba, por exemplo, já poderia ser cogitado aí como vice para ser candidata já natural e disputar uma reeleição aí, depois? Tem que vão dar o MDB, aí vão dar o que o MDB? Porque o MDB é da Jade. O MDB que é o Senado, é o Eunício querendo a volta, que é o Senado. Né? Eunício quer. Ave Maria, cobiçado. Cobiçado. E Jade, já tem muita gente dizendo que ela trabalha mesmo para ser federal. Então ela já meio que abriu mão dessa vice com essa perspectiva do MDB de ter uma das vagas ao Senado. Interessante. E não ser mais vice, lógico. Aí já ouvi até gente falando da chapa Guimarães e Eunício. Ia ser uma chapa muito complicada. Gente, a chapa cara ia me engasgando com a uva. A gente já viu esse filme antes, né? A gente já viu esse filme antes. Mas é uma chapa muito provável, né? Uma chapa provável que se estabeleça aí nesse sentido. Bora ver. Bora ver. Aí aqui do Ceará tem mais alguma coisinha? Tem, PDT? aqui sabe o que é o PDT. Também o Roberto Cláudio está se mexendo. Disse que andou aí conversando com o companheiro Capitão Wagner, né? Companheiro dele. Capitão Wagner e Daiane, a dupla, né? Porque eu sempre boto a Daiane porque ela que tem o mandato. Ela tem o mandato, mas Aí, mas quem manda mesmo é o capitão. Aí disse que é assim. Inclusive, da boquinha dele, do menino, Roberto Cláudio, ele dizendo que é candidato a governador em 2026. Ele disse, da boquinha dele, não foi ninguém, não. Aí, o capitão disse que abre mão, não quer ser candidato a governador, embora seja o chefão do União Brasil, porque quer voltar para o Congresso. Sente falta do Legislativo. O besta do capitão do Legislativo. Sabe que não vai ganhar, não. Pega essa aí pra ti. Maravilhosas. Aí ele disse que quer voltar. Aí a Roberto Cláudio fica candidato a governador. Aí a gente tem que se lembrar que União vai ter federação, vai ter junção de partido, né? O União Brasil junto com o PP. PP, que aqui no Ceará, por enquanto, é de Zezinho dos Pneus e de AJ Albuquerque. O AJ Albuquerque é filho do Zezinho Albuquerque. AJ Albuquerque, deputado federal, Zezinho Albuquerque, secretário de cidades e deputado estadual. Deputado estadual. Mas estão assim, tão pouco, é pouca gente. Esse PP está sem força. E dizem que quando tiver a União, quem vai ficar mandando é o União Brasil. Que tem muito mais força, mais força. Aí, mais dinheiro. A gente tem que ver depois para onde é que vai, onde é que vão, né? A J. Albuquerque e o pai, né? O Zezinho Albuquerque. Tem também o Podemos, junto com o PSDB, mulher. Vão fundir, né? Eles vão fundir ou vão federar? Vão fundir, né? Vão fundir. Vão fundir, é diferente de federar, né? Eles devem virar um partido só, né? Vão fundir, não é? É com N. É com N. Com N. F-U-N-D-I-R. Fundir. Aí também quem vai ficar mandando é o Podemos. Mulher. Oh, meu Deus! Nem pra isso serve o povo dos tucanos mais. Menino, o Tasso fez muita besteira, não foi? O Galego era tão sabido. Ai, não, primeira errada dele foi botar o Elcio, presidente do partido do Ceará. Foi a primeira, né? Foi uma das, né? Essa foi uma das últimas, na verdade. Na última leva foi essa. Foi ridículo. Foi o começo do final mesmo. Começo do fim, vamos enterrar o PSDB. Pois é isso, mas aí o Roberto Cláudio, aí sim eu falei com a assessoria do Roberto, hoje ainda, disse que não sabe por qual partido que ele vai, se é União Brasil, se é PP, se é isso, se é aquilo outro, mas que porque ele tem até abril de 2026 para decidir. Claro, e realmente ainda tem tempo. Pode, isso é o prazo da legislação, não tem problema. Mas articular, pode.
Aí ele fica candidato a governador, aí o PL bota o pai do André Caneco para ser o senador, pastor se Caneco. Ficarem juntos, né? Se realmente ficarem tudo juntinho e não brigar. Pai de André Caneco para ser candidato a Senado, ou Priscila Tiazinha, e assim fica tudo junto à direita. Porque a ideia que eles querem é ficar unidos, e tem muita vaga para isso, meu povo. Ainda mais o capitão Wagner já dizendo que quer ser deputado federal. Deixa aí que ele não deixa nem nada. Tem vaga de vice. Tem vice, tem Senado, tem suplência de Senado, é um monte de coisa. Menina, mas fora isso aí, dá para ficar junto. Ainda tem o babado, né, do Domingos Filho. Pois conte. Porque é o seguinte, Domingos Filho, que por enquanto é aliado 10º, né, de Camilo, de Elmano, do PT. É secretário do Elmano, secretário do Elmano. A filha é a vice-prefeita do PT, de Fortaleza, Gabriela, bichinha. Gosto tanto da bichinha, eu gosto mesmo, falando sério. Aí disse que vai depender do Kassab, que é o presidente nacional do PSD, virar, daqui para o fim do ano, se decidir sobre o candidato a presidente. Porque a tendência do Kassab mesmo é apoiar o Tarcísio. Certo? De qualquer maneira. O Tarcísio, realmente, ele é um nome paulista, que os paulistas adoram, que vão reeleger ele, né? Se ele quiser ser candidato a governador, reelege. Sim, reelege. E é um nome bom dessa direitona, porque não tem mais Bolsonaro, para ser. Aí vai depender de onde o Kassab botar a perna. Porque o Kassab, ele não abre as pernas assim, né? Ele fica com a perna num canto e a perna no outro. Aí, qual for a perna melhor, ele vai. Claro. Aí o Domingos Filho vai deixar o Kassab? Não. Aí chuta também aqui o PT. Eu acho mais fácil. Ele vai pro lado que tiver. E aí é um fiel da balança, que aí vai ser interessante observar. Eu ia comentar isso. Que nesse cenário, se a gente pensar, Elmano, candidato à reeleição, com muito prefeito, né? Esses prefeitos tudinho, ele e o Cid apoiando, né? Pensa assim, nossa, muito prefeito. Tudo bem. Roberto Cláudio entra na jogada, ele não vai ter muito palanque no interior. Como sempre. Mas se o Domingos Filho, sei lá, se baldear pro lado dele... Tem. Aí já arranja alguma coisa. Já muda um pouquinho o cenário. Muda um pouquinho o cenário. Porque a preço de hoje pode ser uma chapa muito forte, né? De Roberto Cláudio, com não sei quem, com o PL junto, papapá. Mas se não tiver penetração no interior, dificulta demais. A gente viu isso. Tem umas 30 prefeituras também. Dentre os prefeitos lá, né? Segundo custo. É um fielzinho da balança tem esse babado do Domingos Filho, pra gente também acompanhar. Então vai ter que ser bem agradado, vai ter que ser... E aí vai tudo depender dessas vagas mesmo, tipo uma suplênciazinha de Senado. Nossa, o Domingos Filho vai gostar. Botar alguém ali dele, né? Não tá melhor de que vale tudo, não tá não? Tá, essas tretas da vida real aí tão boas. Tão boas. Pois vamos pro nacional. Ixi, aí é começando... muito gente, esse escândalo do INSS deu aquele mal-estar de... Ai, meu Deus. O negócio... perigoso, um negócio triste, que é mexer com dinheiro de aposentado, dinheiro de gente pobre, assim. E a gente vê isso acontecer numa situação que, lógico, acho que, resumindo aqui, né? Ao menos 11 entidades associativas, aquelas entidades vinculadas, assim, à Associação dos Aposentados, não sei o quê. Eles fazem lá um convênio com o INSS para permitir que eles... debitem diretamente do contra-cheque do beneficiário, de qualquer pensão ou aposentadoria, um valor, uma mensalidade para a pessoa se beneficiar daquilo, certo? Em tese é isso. Eu vou ter acesso a uma academia, vou ter acesso a um curso, eu vou ter acesso a um desconto não sei o quê. Tem lá um sistema de desconto. Assim como, por exemplo, eu sou associada a um sindicato dos professores, tem descontos em algumas coisas. Bom, você faz isso. Só que o problema é que pelo menos essas 11 entidades, elas começaram a debitar de pessoas sem pedir permissão. E isso começou lá em 2019 e foi só aumentando. E agora chegou em 2024 num valor que eles calculam chegar a mais de 6 bilhões de reais de débitos não autorizados. É bizarro. É muito bizarro. É tirar R$40 da pessoa todo mês, R$50, sem a pessoa perceber. Algumas coisas chamam a atenção nessa história, Camila. Primeiro, que é um esquema a olhos nus. Não é aquela coisa escusa que você teve que cascaviar para descobrir. Tá no contra-cheque. Que diabo de falta de fiscalização é essa? Que não sei, atravessou o governo Bolsonaro todinho. Isso aqui eu acho que a gente tem que repetir. Porque isso não é dada a ênfase. Não é dada a ênfase que merece. Esse escândalo atravessou todos os anos do governo Bolsonaro. Foi um governo que roubou os aposentados. Houve uma falha, né? Assim, a investigação começou no governo Lula.
ela perdurou ainda, e é por isso que se cobra tanto do Lupe, né? Claro. O que diabo é isso, que esse ministério não demorou tanto a tomar uma providência. Porque ainda passou aí os 2 primeiros anos do governo Lula esse esquema acontecendo. Mas o governo Bolsonaro, que diz que não teve corrupção no governo... Técnico. Diga que tem um escândalo de corrupção. Não tinha, porque não era investigado. Tá ali, passaram 4 anos roubando os aposentados durante o governo do Cramunhão e nenhuma investigação foi feita no governo Lula. E o que a gente vê primeiro, não se dá ênfase a esse fato, né? A gente vê, assim, a maioria dos comentários é uma cobrança muito... Tudo bem que o presidente da República não é mais o Bolsonaro, mas não é ele que está fazendo live todo dia, mentindo, dizendo que não teve escândalo, não teve corrupção no governo dele. Cadê? Não se tem uma cobrança à altura. Outra coisa... Não, continua. Não, isso... Pressionando o Lupe já para sair, viu? Tem essa a pressão história. tá grande. A pressão tá grande. Ele disse que não foi omisso, mas as notícias que rolam é que ele foi, no primeiro mês do governo Lula, ele foi avisado de que havia algo estranho numa reunião do conselho lá do INSS. Ele foi avisado, disse que tomou as providências, mas a avaliação que se faz é que não foi o suficiente, ele não foi duro o suficiente, até porque, de fato, até hoje, até agora, o negócio estourar, esses descontos continuavam sendo feitos. Permitiu que aumentasse as cobranças. Ele foi avisado, e está registrado em ata da reunião, que ele foi avisado e não fez nada. Aí agora, aquela história que você leu hoje, do nosso colega Roberto Maciel, né? Cadê Ciro? Cadê não Ciro? Fala nada, bem caladinho. Ciro, todo mundo pra ele é ladrão, corrupto, safado, sem vergonha, não sei o que, né? O bicho da boca, né? Diz tanto, e é ligeiro, um bocado de desaforo. Quer dizer que ele abriu o bico para dizer que o Carlos Lupe, do partido dele, do PDT, é omisso, é isso, que calou-se, que aceitou a corrupção e tudo. Quer dizer, Ciro, cadê tu, Ciro? Eu nem gosto de falar em ti, macho. Já tinha dito aqui que eu não falava mais nele. Mas é o jeito. Tava na Semana Santa, onde? No Uruguai, tomando os vinhos uruguaios. Dulce de leite, uns vinhos no máximo, né, eu e tu no presídio. Exatamente, nós ali. Na praia do presídio. Não é no presídio, não, na praia do presídio. Mas aí o outro lá no Uruguai tomando bons vinhos, bons drinks. E uma coisa também que merece ser comentada é como o governo fica na defensiva, né, gente? Fica muito na defensiva, não consegue. Aí começam a botar coisa, tipo assim, já envolveram o nome do irmão do Lula, né? Ele é dirigente de uma das entidades que foram alvo, né, das buscas e apreensões lá da polícia, mas não é investigado. Aí aí o governo fica ali tentando reagir. O Lupe, nas entrevistas que deu, falou bobagem, não conseguiu convencer. Sabe? Aí pronto. Aí o PL agora já está querendo fazer uma CPI, estão querendo explorar ao máximo. E são tão cara de pau, cara. São tão cara de pau. E conseguem agendar essa versão. Conseguem agendar a versão de que é um governo corrupto. Mas eu queria que abrisse. Vamos fazer a CPI para começar a investigar desde 2019 essas comédias aí. Vamos lá, vamos ver esse negócio. E vai sobrar para tanta gente essa história. Sabe por quê? Porque a Câmara, o Congresso, aliás... Na virada, por que é que teve um aumento de valores descontados de 2022 para 2023? Segundo eu li, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, 2022, o Congresso conseguiu flexibilizar ainda mais os descontos dessas associações. Eles aumentam, tipo assim, não precisava... Tinha algumas medidas que estavam tentando frear aí os descontos dessas associações, e o Congresso foi lá e abriu geral, e aí, por isso que aumentou, entendeu? Tem muita coisa estranha, muita coisa vai aparecer. E tá aí, Camila, que eu apoio mesmo essa. Bota a CPI para descobrir quem foi. Assim, já realmente coloca o governo numa situação ruim de ter que ficar reagindo e ficar se explicando. E ainda mais com os atores desses. O Lupe. O Lupe é uma situação muito complicada para o Lula, porque vai tirar o Lupe e vai botar quem? Porque o Lupe tá ali ocupando o espaço do partido, né? O PDT. Ele é o líder do PDT. Ele não se colocou para sair. Ele devia ter feito isso. Ele está se defendendo. Está só se defendendo e falando, não... Eu não fui omisso, não. Não, e o tal do presidente do INSS era pessoa honesta, não fez era nada direito, de errado. Era servidor de carreira, tava dizendo Peraí, isso. mas não é essa a resposta, meu filho. Olha só isso aqui, olha só esse rombo, meu irmão. Qual é? E tem um problema lá, que é o Lula prometeu que ia diminuir, acabar com a fila do INSS, não conseguiram fazer nada, nem cosquinha na fila. Eu fico pensando, às vezes, sabe, que esse Lupe faz de propósito. Embarreirando as coisas lá, sem trabalhar,
Sem botar para frente, sem ter vontade de ser ministro, sem ter vontade de ajudar o governo. Eu não duvido, não. Duvido de jeito nenhum. Eu sei que é uma duvido situação nada muito desse cara. complicada. Menina, histórias que eu sei de Carlos Lupe, desde o tempo que ele era encangado com o Brizola, como foi que ele conheceu o Brizola? Já viu ele contando a história? Acho que já. Eu conheci o Brizola numa banca de revista, sabe aquela coisa assim, vulgar. Ave Maria, eu nunca engoli esse Carlos Lupe, nem com água. Mas grande coisa, né? Mas ele é uma pessoa assim, eu acho ele um pouco falso, sabe? Tábua de fogo, como diz o dente pisa e cai dentro. Mas, aí tá aí, na pauta, uma primeira reunião do Conselho de 2023, uma pessoa pautou, a presidente da Associação dos Aposentados e não sei o quê, aí disseram, não vamos botar esse seu assunto não, porque a pauta já está feita. Um assunto desse, rapaz, não era para negócio de pauta estar feita, não. Porque não faz como um informe. Ele se defende dizendo que pediu a apuração da olha como eu tô fanha. A apuração da diretoria lá responsável e o relatório do diretor estava demorando a sair, ele demitiu o diretor, ele faz a defesa dele nesse sentido. Mas, querendo ou não, demorou, né? Demorou, nós estamos em 2025. Mas, olha, outra coisa é essa que a Camila fala. Essa história do governo federal ficar só na defensiva, se defendendo, não. Era para... Não tem um negócio, o governo não tem direito a 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos no horário de pronunciamento, tem, como faz no Natal. Tem. Felicidade pro Natal, aquela besteira. Não. Pronto, faz agora. Ó, negado, eu vim aqui. Mandei ir lá. Eu vim aqui. Botar tu no lugar do Sidônio, porque não tô vendo esse resultado. Olha, eu vim aqui para dizer isso. Essa safadeza começou, foi no governo deste homem aí, do bucho furado. E papai dizia tão bem direitinho. Pegava o horário, rapaz. Aí fica com medo, parece que tá com medo. Não consegue. Era pra ir pra frente do horário de televisão. Quem falou de forma muito bonita foi o Eduardo Cardoso, que é aquele advogado do PT, né? Mas, meu amor, mas não ele é uma autoridade. Isso, não é uma autoridade. Não é uma autoridade. Ele falou na CNN de uma forma muito... que é o discurso que o governo tem que ter. Se está sendo colocado isso agora, está sendo trazido à tona, é porque é o governo do PT que investiga. Investiga porque a Polícia Federal não investigava nada. A Polícia Federal, no tempo do Bolsonaro, era só para fazer as mudanças do filho dele. Ninguém vai ficar sendo protegido, não. O que tiver que ser mostrado, vai ser mostrado. Gente, mas é isso que tem que falar, cara. É isso que tem que falar. É impressionante, é impressionante como não cola, não trisca no Bolsonaro nada relacionado à corrupção. Pois é. Sendo que a gente sabe a quantidade de esquema, de roubo que teve nesse governo e não se consegue emplacar essa pauta, sabe, pra cima dele. Passou 4 anos também, tudo abafado. Debaixo dos panos. Tudo e mais um pouco. Um pouco. E aprenderam os carros de luxo. Foi mais de bilhão de reais em bens apreendidos. Eu fiquei chocada. Obras de arte, o pessoal de bom gosto. E um dinheiro assim... Um negócio assim, esse povo assim, que tá roubando dessas associações. Mulher, e umas coisas no contra-cheque, o roubo tava ali e ficou, sabe? É muito bizarro. E agora tem uma complicação que, assim... Tá todo mundo perdido. As pessoas que foram lesadas, que tiveram esse dinheiro indevidamente tomado, não estão sendo bem atendidas, não sabem para onde recorrer, o que fazer. Quando vão receber de volta. Mas o fato é que vão, sabe? Né? E aí o governo vai acertar muito se conseguir ressarcir essa galera. Eu acho que já vai dar uma aliviada aí tem que ter. Na repercussão negativa. Criar um sistemazinho, atendimento, para que essas pessoas possam registrar. Eu acho que deviam ir falar pro povo brasileiro. Povo brasileiro, o babado é esse. Aí, pá. Eu gosto da ideia, Inês. Eu acho que é por aí. É papo reto numa situação dessas. Liga aí pro Sidônio, por favor, né? Vamos falar para o povo brasileiro. Aí só usa aquele horário para falar no Natal. Quando é que tem que falar? No ano novo? Eventualmente. Ele escolhe alguns momentos. Escolhe algumas efemérides e tal, mas usa pouco, né? Usa pouco. E por falar em bucho furado, bora falar do indiciamento lá do Cramunhão no hospital. O indiciamento, né? Foi a notificação, né? Exatamente. A notificação foi lá notificar. Contem. Não, é porque foi um fato inusitado também, né? Mas nada com o Bolsonaro pode ser muito normal, né? Tudo tem que ser dessa forma meio doida, né? Ele tinha que ser notificado da história lá, do aceite pelo Supremo Tribunal Federal da denúncia contra ele, que ele tornou
realmente réu. Ele é réu agora. Ele é investigado oficialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Vai responder o processo, tem que ir lá entregar a defesa, essas coisas. Tem prazos que correm. Enquanto ele não era notificado, a coisa estava presa, estava travada. E ele era o único dentre os acusados, os que viraram réus, o único que não tinha sido notificado ainda porque deu entrada no hospital. Foi. Porque basta ter uma coisinha, dar uma dor de barriga, as tripas dão um nó. Eu nunca vi umas tripas reais daquela. Aí, a princípio, eu digo, não. Eu acho errado identificar uma pessoa doente. Por quê? Para chamar mais atenção ainda. Porque aí é que se faz de vítima. Olha aí, eu aqui não tenho, todo rasgado, com os mondrogos no bucho, e recebendo notificação. Mas depois que eu vi que aquela UTI, como diz um menino da fora, é a UTI da laje, só faltou ter churrasco lá dentro. Churrasco e sanfona, né? Parece que teve, o sanfoneiro foi lá. O sanfoneiro foi. Aí aquele foi ministro. Foi. Só faltou ter churrasco de linguiça lá. Aí eu digo, pronto, merece. E outra coisa, grita e acontece, né? E outra coisa foi que ele sabia que ia receber a notificação e mandou filmar. Claro. Ou seja, então... virou a zona aquilo ali. Aí eu soube que o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, que disse que é o único que não é bolsonarista, vai mandar investigar o hospital da Rede DOR. Aquela rede D-OR, que é bem chique, né? Que é onde ele tá. Para saber que confusão é aquela. Claro, gente, a pessoa tá na UTI. UTI, até onde eu sei, você fica isolado, não pode nem fazer visita. Não, tem nem horário. Visita, horário. Agora tem esses quartos, UTI individual, que é um quarto. Beleza, ele não tá... Aí pode ser aquele cabaré. Não pode ser um cabaré. Tem horário, com certeza, né? Com perdão aos cabaré, porque cabaré é até organizado. Tem horário. Cabaré tem horário. Exatamente. Horário. Aquilo ali... Assim também não. Vou chegar lá... É a tal da UTI humanizada, que tem a coisa de poder ficar um acompanhante. Esse existe. Assim. Mas mesmo assim jeito, não pode, tem horário, menino, não pode. A pessoa fazia aquilo, não. A questão Bolsonaro estava... Ele não faz outra coisa a não ser afrontar a justiça desse país, a conspirar, a mentir. Então ele fica fazendo... Ele faz o que quer, fazendo o que quer naquela UTI. Era reunião de trabalho, era live, não sei o quê. E o Xandão não vai notificar? Vai notificar sim. Assim que eu vi, intimou um pouco, notificou um pouco, ainda foi simpático. Era para ter notificado, era logo. Pensa que pode fazer o que quiser, aquele cramunhão. Mas menino... Pois eu penso. Ainda ficou constrangendo a oficial de justiça, né? Ainda perguntou o nome dela, ficou constrangendo. É assim, uma situação muito bizarra, né? Não, tem que ter pena desse... muito tosco isso. No começo eu pensei, só tu entendeu o meu lado? Para o pessoal dele não ficar fazendo que ele... Alimentando o discurso de vitimização. De vitimizando ele. Mas merece. Aquilo ali é o TI da laje. Achei ótimo. Só faltou ter churrasco mesmo. Bota quente, Xandão. Nós apoiamos aí. Pode notificar olha, quantas vezes. A gente, bem importante, a gente apoia o Xandão. Ele sabe muito que a gente apoia ele. A gente dá ordem no Sidônio. A gente faz tudo. Vai que uma hora chegue no ouvido desse povo, certo? Vai que uma hora chegue, vai saber, né? Vai saber. Aí, vamos falar de uma... Assim, a PEC da segurança é vista como uma grande... jogada, enfim, como um elemento importante para o governo Lula para levantar a pauta positiva, certo? E foi apresentada na semana passada, o Lewandowski finalmente conseguiu finalizar, né, a proposta, entregar para o Congresso Nacional, foi entregue no dia 23. O Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, prometeu dar celeridade, e o grande lance é que agora vai ter uma integração maior entre a União e os estados na investigação de crime organizado, que é essa chaga que afeta o Brasil todo, que são as facções. Tem lugar que tem milícia também, mas é uma coisa nacionalizada, que tá um inferno, é um inferno. Não adianta ser estangue, assim, soluções de cada estado que não vai adiantar, não. É um jogando pro outro. Rapaz, é ramificado. Essa PEC aí foi, essa história da PEC da segurança pública foi uma das pautas que o Lula trouxe na campanha ainda. Ela ficou travada um tempão. Lembra até que quando o Gleisi assumiu o ministério, foi um dos compromissos dela, bora acelerar esse negócio dessa PEC da segurança. E a Gleisi botou foi quente, foi. Eu acho a maioria das coisas que ela está fazendo melhores do que estava o Alexandre Padilha. Pode crer, eu também acho, viu? Já deu uma acelerada em umas coisas. Pois é. Conversa com as pessoas, tá lá junto. Aparece, né? Você vê mais ela falando. A gente ouviu o Ricardo? Não, aí deixa eu só falar, antes de colocar o Ricardo Moura, a única coisa que eu lamento é que não me parece que ela teve o efeito que ela poderia ter tido. Ela acabou ofuscada. Do INSS. Acabou ofuscada, né? Total. Porque é uma pauta importantíssima, segurança pública. É o grande tema
que interessa a todo mundo, tá todo mundo querendo saber como é que os governos vão resolver essa questão das facções, do tráfico e tudo mais. Então, era para ter sido melhor capitalizada, mas veio numa hora meio ruim, né? Péssimo. Então, ficou meio obscurecida. Mas também eu acho que tem outros momentos para ela aparecer e para realmente se efetivar. Tem uma tramitação aí, né? Eu acho que, fora a tramitação, aprovada no Congresso, tem que ter medidas, ações concretas, né? Então, de repente, vai ter que fortalecer a Polícia Federal. A Polícia Federal com esse staff aí, acho que não segura, não. Vai ter que ter gente, vai ter que ter concurso. Enfim, coisas positivas que aí vão levantar o governo. A gente não vai ter tempo de destrinchar a PEC da segurança, mas a gente procurou ouvir o nosso cunhão honorário para assuntos de segurança. Nosso curumim honorário. Nosso curumim, porque tem as cunhãs, né? Eu vou chamar ele de cunhão. O cunhão Ricardo Moura, que é jornalista, pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da UFC, nosso colaborador, sempre que o assunto é segurança, ele colabora. E aí eu pedi para ele dar uma avaliada geral na PEC, falando dos pontos fortes e pontos e lacunas, né, que ele enxerga nesse texto. Vamos ouvir aqui primeiro essa avaliação dele? Para a gente poder entender a PEC da segurança pública, é importante a gente ter em mente a criação do SUSP, né? O SUSP é o Sistema Único de Segurança Pública, que foi criado em 2018, ainda no governo Michel Temer. O SUSP, ele procura unificar as ações, as diretrizes dos entes federados. E, assim como ocorre na saúde, na educação, prover recursos federais para os estados. Só que apenas a criação do SUSP, ela não dá do ponto de vista legal, do ponto de vista institucional, um arcabouço e uma estrutura, né, uma estruturação para que o governo federal possa, de fato, ter um papel mais ativo na segurança. Então, a PEC ela vai trazer isso, ela vai constitucionalizar o SUSP, ela vai criar fundos nacionais, tanto para a segurança pública quanto para o sistema penitenciário, e vai dotar o governo federal de uma coordenação das ações. Então, a função da PEC ela é bem específica nesse sentido. O que ocorre é que há uma insatisfação por parte dos governadores, né, que querem ver mais ações. Mas, assim, essas ações, como asfixia financeira, como endurecimento de penas, eles não são necessariamente itens que você vai precisar de uma PEC para isso. Um projeto de lei que seja ordinário, ele consegue dar conta, né? Mas para que a União possa ter um trabalho de coordenação, de estabelecer algumas balizas para os estados, era preciso ter essa PEC. Então, quer dizer, ela atua para um ponto em específico, né? No sentido de padronizar diversas funções dos estados, né? Um exemplo, você tem emissão de carteira de identidade nos 27 estados. Quer dizer, é um trabalho que se replica e que você pode ter uma carteira de identidade em São Paulo, no Ceará, no Amazonas, da mesma pessoa. Então isso vai gerar uma dificuldade para os órgãos de segurança, para identificar essa pessoa, se ela for fazer isso com má fé. Boletim de ocorrência, você não tem padrão. Estatísticas criminais, você também não tem um padrão nacional. Então a PEC visa atender a isso. E aí, se a gente pensar a lacuna é todo um trabalho que precisa ser feito ainda, mas que não está no escopo da PEC. Então a PEC ela tem que ser analisada e criticada pelo que ela propõe. Mas o que a gente percebe é que ela está sendo criticada e analisada e avaliada pelas angústias dos governadores e da população. Então essa comparação ela é injusta. Então, eu acho que é isso. Assim, tem tudo para ser positivo, né? Você padronizar algumas coisas. Tem governador reclamando, tem umas almas cebosas reclamando, que dizem o Caiado, por exemplo. Caiado, né? O Caiado é um que vai tirar minha autonomia, não tem nada a ver. Os estados vão continuar tendo autonomia, mas alguns procedimentos precisam ser padronizados para que haja uma coordenação mínima, que facilite o trabalho, inclusive, das polícias estaduais. Uma cooperação interestadual, uma coordenação nacional, fundos financeiros, dinheiro, recurso para bancar esse SUSP, né, que é o Sistema Nacional de Segurança Pública, o Sistema Unificado. É o SUS da Segurança Pública, né? Então, óbvio que é positivo, se der certo, a armaria, se funcionar, se a gente conseguir um mínimo avanço, nós já estamos no lucro, porque ninguém vê
melhoria. A gente só vê piora quando o assunto... Mas, menina, tem uma coisa Segurança aqui pública. que eu vou botar um pouquinho de água fria aqui na gente aqui. O relator vai ser o deputado Mendonça Filho, do Pernambuco, ultradireito do União famoso Brasil. Mendoncinha, né? Mendoncinha do União Brasil. É o relator. Aí o Ex-ministro da pessoal está Educação. com... Não sabe nada, nunca leu daquele tipo, que nunca leu Vivi Viu a Uva. E ele poderá... obstacularizar. Olha, não, botar obstáculos é melhor Não, você dizer. não fala Maria, isso. difícil. Obstacularizar. Vai, bora. Nada. Botar obstáculos no encaminhamento da PEC. Para variar, né, meu Vai, povo? agora escolhe ele. Pronto, tá aí. Pois é. Mendonça Filho, quando ele foi ministro, saiu um monte educação, de história com ele. Ave Maria. Foi, menino. Você lembra, Eu não? lembro, claro. Das safadezas dele? Pois é. Horrível. Pois ele é o Pessoa de péssimo relator. trato, né? Pra gente não ficar muito alegre. Pra gente não ficar muito alegre. E aí, só para terminar esse assunto, uma outra coisa que eu perguntei outras duas coisas para o Ricardo. Se essa questão das organizações criminosas, facções, se isso está minimamente contemplado dentro da PEC, e se isso pode ser realmente capitalizado politicamente, positivamente para o governo federal, né? Já que provavelmente segurança vai ser um dos temas da campanha de 26. Bora ver o que é que ele fala. Em relação à questão das facções, a PEC, a partir da criação de uma coordenação e de uma articulação maior entre os estados, eu acredito que possa haver avanços. Mas também é necessário que se pense em formas de governança que, de alguma forma, você integre as ações estaduais. Se a gente pensar que líderes de facções do Ceará estão se escondendo no Rio e estão pagando entre R$100 mil a R$150 mil para ficarem lá, quer dizer, esse trabalho tem que ser conjunto. E aí eu acredito que se possa pensar em instrumentos jurídicos ou alguma ação institucional, alguma coisa que seja fomentada pelo governo federal, que é quem vai poder fazer isso, para que se possa ter esse trabalho de uma forma mais orgânica, de uma forma mais ágil, né? Os estados eles podem cooperar entre si, mas há também divergências entre os estados, né? E aí, quando você não tem uma diretriz nacional, quando você não tem um terceiro que possa fazer essa mediação, muitas vezes você vai perder tempo, você vai concentrar informação em um canto ou outro, né? A gente sabe que há uma disputa também dos estados para se apresentarem como mais eficientes em relação ao combate à criminalidade. Mas eu acredito que é um primeiro passo. Eu não estou depositando todas as fichas na PEC. Eu acho que ela arruma o jogo. Eu acho que ela é uma plataforma de um ponto de partida. E em relação ao governo federal atuar nessa área, ter o que dizer sobre segurança pública, ele sempre teve, né, que dizer, mas ele não tinha os meios para poder agir. Então ele era sempre cobrado, mas faltava ferramentas, faltava todo um arcabouço legal para que ele pudesse, de fato, incidir sobre a atuação do crime nos estados. Então não se trata de uma escolha do governo. O governo Lula vai ter que lidar com essa questão, independente ou não, e ele vai ser criticado. E ele vai ser cobrado tanto por governadores de oposição como por governadores aliados, da mesma forma. Então ele tem que agir. Ele tem que agir e ele tem que se colocar como protagonista nesse processo, porque a pancada vai vir de todo lado, né? A gente vê, muitas vezes, o governador humano com uma postura bem crítica em relação ao governo federal. Por quê? Porque a gente tem um jogo de empurra. Então a população cobra o governador, que cobra o governo federal, que volta para o governador. Então esse jogo não interessa muito para a gente. E aí eu acredito que o governo federal realmente decidiu entrar de cabeça no assunto, porque sabe que as resistências virão, as críticas virão, e também ficar somente sendo alvo de forma passiva não é interessante. Quer dizer, é aquela história da cruz e a caldeirinha. E aí, no caso, o governo federal topou essa empreitada, e eu acho importante, eu acho que é preciso, de alguma forma, mexer nesse tabuleiro e não deixar somente, né, os louros e também os ônus para os governadores. Vamos ver o que vai dar essa disputa, né, essa queda de braço, ainda mais em um contexto no qual o Congresso é bem refratário às decisões do governo federal. Então vai ser uma briga boa, mas há brigas que você não tem como evitar. É isso, então eu acho que um panorama geral do que é essa PEC, do que esperar dela, então eu acho que os ouvintes já têm, né? Assim, dá para
entender que é, de fato, uma tentativa de coordenar nacionalmente, né, e ter alguns padrões, algumas unificações de estratégia para a gente conseguir sair de onde a gente está. Agora, de fato, o Congresso é essa dificuldade de passar as coisas. Tem também, além do PEC da segurança, que agora o presidente Hugo Mota diz que vai ter celeridade, tem aquele pacote também de isenção, né, do imposto de renda, que para quem ganha até R$5.000, que está lá no Congresso. Menina, coisa tanta não anda. Pauta boa, tem pautas boas que não andam. Deslancha de jeito nenhum, né? Aí aparece o escândalo, difícil. o escândalo se sobrepõe, a pauta boa, lasca. Muito amarrado. Aí, só para a gente fazer finalizar muito despacho. o nacional, essa semana a gente teve um déjà vu, né, quase. Foi um déjà vu do que a gente queria ter visto lá atrás, lá em 92, né? Que foi a prisão do Collor. Um amigo meu, como o Flávio Arruda, disse assim, eu sei que ele não foi preso por causa daquelas safadezas que ele fez como presidente. Isso. Mas assim mesmo eu tô com a alma lavada e enxaguada. É mesmo. Antes tarde, né? Porque foi, assim, o que deu mais ódio, que machucou mais as pessoas foi aquela atuação dele de travar as poupanças, né, bloquear as poupanças. Tirar, roubou. Agora só me lembro naquele tempo, porque eu já era mais grandinha, né, do que vocês. Aí o pessoal dizia assim, perdi R$50.000. Menina, todo mundo que era meu amigo tinha dinheiro. 100 mil, 200 mil, ou seja, era tudo rico desse jeito. Se eu soubesse, tinha pedido emprestado. Eu nunca vi todo mundo. As poupanças apareceram, não foi? Era assim, sabe, eu perdi dinheiro. Menina, eu perdi meus R$70.000. Foi mesmo, eu não tinha nem um tostão furado. Eu dizia, eu sei mentir. Aí você não perdeu, né? Eu não perdi nada, mas eu tive ódio dele. Mas era tanta gente rica, pensava, tu vê. Eu falo, o povo rico, eu não sabia. Eu sabia que tô aqui. Maria. Era muito engraçado. Mas aí a gente tem que se lembrar também que o Collor é tão safado que ele não sofreu impeachment. Quando foi no dia ele renunciou, cabra. Antes. Porque é tão covarde. Porque a companheira Dilma não é covarde, não. Ficou lá aguentando, lá no palácio, aguentando e respondendo. Mulher, viu? Ali honra o nosso gênero. Mas aquele safado renunciou para poder não pegar o impeachment. Foi. Por isso que a gente os direitos políticos. Não perdeu os direitos políticos. Mas ele perdeu. Do mesmo jeito ele perdeu. Mas ele queria escapar, sabe? Na covardia mesmo. Na covardia. Descendo com aquela outra cunha dele, a Rosane Collor, que também era bandida, que roubou na LBA, que acabaram depois da LBA, Legião Brasileira de Assistência, a bicha, mão de gato lá. Pois é, tudo bem que ele não foi preso por aquilo, aquela safadeza que ele fez como presidente. Mas a gente está satisfeito. Alma lavada e enxaguada, como diz meu amigo Flávio Arruda. Não, e aqui, para quem não acompanhou exatamente, né, ele foi preso por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, pena de 8 anos e 10 meses. Corrupção passiva é a pessoa corromper e ficar assim sentada? É quem recebe a corrupção, Inês. O ativo é o empresário que paga. O passivo é quem recebe. Mas é bonitinho. O passivo é só receber. E condenação de 2023, transitado em julgado, ou seja, já não tem mais como recorrer. Aí estavam os advogados dele querendo enrolar, querendo rever pena, não sei o que. O Xandão falou, não. Isso aí é só para enrolação. Vamos começar a cumprir essa pena aí. E aí foi porque ele recebeu cerca de R$20 milhões para viabilizar contratos da BR Distribuidora com uma empresa chamada UTC Engenharia para construção de bases e distribuição de combustíveis. Lá entre 2010 e 2014, o Collor era senador. Um desdobramento aí da Lava Jato. Mas assim, pronto. Ele metido em tudo quanto é falcatrua até o fim. Agora, bonito é ele gritando. Vocês têm aquele vídeo, não? Bolsonaro, pelo Bolsonaro, em 2022. Parecia falta se rasgar. Ele aí depois abraça os dois. Não tem corrupção. Muita emoção, muita emoção. Demais. Muita emoção. Por esteja preso. Aí tem uma história de que pode ficar na domiciliar, né? Aí eu tô alegando doença, um bocado de doença. Não, e ele desmentiu a própria defesa, não foi? A defesa foi dizer, não, o bichinho toma remédio. Ele é Parkinson, ele tem bipolar, Parkinson e sei lá mais o quê. Ele falou, não, eu tô ótimo. Mas ele não tá... E engraçado, eu lendo a notícia, mulher, o bicho nojento é mulher. Eu lendo a notícia, mulher... Aí não, olhando pros botox dele. Tu viu como é eu fiquei reparando também. É tudo assim, engilhado, esquisito, né? É o engilhado do botox, né? Porque ele só... o engilhado, porque ele é todo... É muito engraçado. Foi. Pois agora vamos pro momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento de Escunhã.
Vamos lá, Inês Aparecida, começa aí. Eu tenho, mas é bem levinho, bem rápido. O meu aqui, sou do porta-voz de servidores públicos que mandaram aqui para o nosso direct. Servidores públicos estaduais com relação à promessa ainda não cumprida do governador Elmano de Freitas. Dizem que abril, que já está acabando, né? Quando o episódio for pro ar, já está... Já é maio. Não, que é quarta-feira. É quase o maio. 30 de abril. Acabando, e nada de previsão do retroativo na folha de pagamento, que o Elmano prometeu, o aumento ele não deu aumento ao servidor, parcelado, aí ele disse que o retroativo era para abril, ou seja, quarta-feira, quando a gente está no ar, já é o último dia de abril e nada. Seria a reposição da inflação de 4,83%, porque só em outubro sairia mais 1%. Mulher, o que é 1% de aumento? Vai juntar? Ninguém nem tem graça. Não entendem os servidores, como um governador do Partido dos Trabalhadores, isso é os recadinhos que mandam. A gente não entende como é que o governador do Partido dos Trabalhadores trata mal os trabalhadores. Pronto. Aí meu desconhado. Mano, paga macho retroativo, o que é que custa? Não sei como é que ficou o planejamento. Será que tinha alguma coisa acertada? Já está atrasado, né? Então? Já estava acertado para já ter pago. Mas o miserável não paga. Aí é de doer. Manda, eu tenho 2 Discunhã, viu? Também você porta-voz aqui, terceirizando meu Discunhã e é reincidência, viu? Vou reforçar a reclamação. Eu falei aqui, já tem uns 3 episódios, da situação péssima que foi o que o Evandro fez, quando o Evandro assumiu a prefeitura de Fortaleza. Cortou, bora demitir aqui 30% dos terceirizados. Aí, beleza, demitiu os terceirizados. E quem foi que disse que os terceirizados estão recebendo os direitos? Então, não. FGTS para receber, não tem. O povo sem conseguir pedir o seguro-desemprego, porque você só recebe o seguro-desemprego se você assinar lá as suas contas. Então, tem gente que está assinando as contas, que teve que assinar as contas, faltando, deixando de receber dinheiro. Mas para poder dar logo a entrada no seguro-desemprego, teve que assinar lá, mesmo faltando FGTS para receber. A multa, a rescisão, faltando. Porque essas empresas, esses terceirizados, são contratados por empresas, né? Empresas de terceirização. Aí fica aquele jogo de empurra. A prefeitura diz que repassou o dinheiro para as empresas, e as empresas... E, gente, olha, o povo tá... É isso que eu falei, assinando as contas, faltando dinheiro para receber, judicializando. Pô, você perdeu o emprego, ainda não recebeu o que isso se é deve, uma coisa que, por exemplo, na UFC tem empresa terceirizada, nas prefeituras, no Estado, todo canto tem. E é um negócio que é baldeado desse jeito. É um negócio misterioso. É um negócio misterioso. Essas empresas fazem isso, fazem essas irregularidades, perdem a licitação, mudam o CNPJ e são elas mesmas. Eu recebi denúncia, que eu não posso assinar embaixo, nem dizer os nomes, mas eu tenho, que uns fulanos lá são os mesmos, só muda o nome, fantasia, sabe? Empresa X, aí a empresa Y, aí muda o CNPJ. Os donos são os mesmos. É o Zé Mané em tudinho. Agora, quem é que está por trás deste povo? E aí se aproveitam mesmo de brechas nos contratos e tudo mais para ficar fazendo esse tipo de coisa, sabe? Faz irregularidade e ganham a próxima licitação. Aí o Discunhã é mais um sentido de reforçar que as pessoas continuam sofrendo, que a prefeitura dê um jeito e o Ministério Público entre e as negociações avancem. O Ministério Público do Trabalho porque o negócio tá feio. E eu vou fazer um segundo Discunhã que até tinha pedido para a Inês twittar e vou reforçar aqui no episódio. Que desde o começo de fevereiro é para Enel, viu? Esse Discunhã. Enel. Já está registrado já no tá nosso nos Twitter anais da do Twitter. Mas desde o começo de fevereiro tá rolando falta de energia corriqueira quase que diária, minha filha. Ali no Edson Queiroz, no final da Avenida Edilson Brasil, né? Uma ouvinte pediu pra gente botar aí. Bora, mulher, vamos falar, porque é um absurdo, ó. Supostamente o motivo é a queda de uns galhos lá de uma árvore que estão caídos e nada se faz. Ó, de fevereiro para cá foram muitas oscilações de energia e algumas quedas totais, faltas, né? E nas duas últimas semanas foram 5 dias com falta de energia. Dia 14, dia 15, dia 21, dia 23 e dia 24. Olha o tanto de dia que faltou energia. E geralmente, né, não é 10 minutinhos não, viu? A noite toda. 2, 3 horas. Teve essa do dia 21, foram 12 horas. Eita. Aí, criança não dorme, idoso não dorme, é bebê de colo que não dorme. Aí prejudica a família todinha. Dona Enel vai lá resolver esse negócio aqui, Marcelo Reis, viu?
Pois Final pronto. da Edilson Brasil Rua, Marcelo Reis. E não é só Aqui. o Discunha que nós estamos dizendo, não. Foi aberto reclamação formal Isso. para a resolução dos problemas. Estamos aqui só reforçando. E falando em oscilação de energia, meu Discunha tem a ver com energia, que foi o apagão lá na Europa, que começou pela Espanha. Nessa segunda-feira que a gente está gravando, teve... Pra A quem não gente viu, fala do apagão bem aqui na Edilson Edilson Queiroz, Brasil. aí a outra vai para a Europa. mas é porque é assustador, Inês. Pois Eu sim. fiquei assustada Bora. porque foi a Península Ibérica todinha ficou sem luz. E parece que parte da França e parte Itália da teve França umas, foi. umas histórias E assim. foi por causa Era de a vida, um evento era tudo. climático. Excesso de calor que deu umas vibrações lá, umas paradas atmosféricas que afetou as linhas de transmissão. E, gente, isso é assustador. É assustador É muito mesmo. assustador. Porque isso já é também efeito das mudanças climáticas, desse aquecimento que a gente está vivendo. Não é normal. O que eu achei bizarro também, bizarro. Camila, é que, assim, a gente está gravando agora à noite, na segunda noite, mas até onde eu vi, o governo da Espanha ainda não tinha cravado essa motivação. Portugal alegou isso, Sim. a Espanha ainda estava... E o que mais também me chamou a atenção nessa história foi uma certa demora, né, em apresentar uma explicação. Muita demora. O dia inteiro, Eu essa pensei história até que era um começou de boicote, manhã... um terrorismo, um negócio teve assim. assim, Eu- Não, eu mas ficou pensei circulando isso. muito essa especulado, história. estava sendo Ficou. especulado. Especulou Até onde você viu essa explicação do governo português, Sim. eu vi. Mas a Espanha, por exemplo, não tinha confirmado. É. Né? E teria essa oscilação aí de temperatura teria acontecido na Espanha. Então, assim, uma desinformação, uma falta Não, de... primeiro estavam tentando jogar a culpa lá na França, né? Que tinha sido na França. Aí depois veio essa história de que foi na Espanha. Aí começou muita especulação de ataque terrorista. Eu E pensei aí- logo que era ataque eu terrorista. também. Eu também. E, gente, é uma coisa que parou aquele pedaço da Europa com consequências muito grandes, assim. Eu fiquei só imaginando a gente aqui, entendeu? Meu, imagina. Não, é um E lá, caos. se duvidar, é a Enel também lá. Porque a Enel é Olha, espanhola. mas eu acho que aqui a gente está mais acostumado. Todo mundo tem umas velas em casa, Tem. umas lanternas. Uma amiga minha disse verdade. que foi todo mundo, a rua lotada, as lojas, as vendinhas, tudo lotado. E o povo já comprando era vela perfumada, assim, essas velas aromáticas, porque tinha acabado as Olha aí. velas. Então, o radinho de pilha também já não tinha mais. A gente aqui é mais preparado É para verdade. quedas de energia. No instante a gente tinha dado um jeito. Bora pros cheiros? Bora. Hoje eu vou só Chamando cheirar a embaixo. cheira. Hoje eu tô tenho cheirando cheiro, embaixo. mulher. Olha manda. aqui, cheiro. Para o pessoal do Instituto Nordeste Cidadania, certo? É Rafaela, me diz que são doidos pela gente. Ai, Essas que aqui legal. que eu vou dizer para ele. Rafaela, as Mônicas, são duas Mônicas, Tamires, Gustavo, Bruna, Carla, Thalita, tudo desse Instituto Nordeste Cidadania. Quem foi que pediu para eu mandar o recado, para a gente mandar? Estou mandando beijo, cheiro, cerveja gelada, refrigerante, estou mandando tudo. Foi a Ana Maria Xavier. Ah, carente. Ah, carente. Nossa, carente Não, amada. bichinha, eu amo as Inês. Tudo bem, mas olha, quando eu digo que conheço vocês, elas ficam doidas. Conhece ela? Por que Olha. tu não diz que é uma mãe de Ô, 3 Vanta. fuleiragens? Ô, Vanta. Ô, Vanta. Ela disse, menina, Ana, tu conhece a Camila, a Emily, a Inês? Conheço. Essa rapariga Que já pode daquela. diz, menina, que a gente é 3 fuleiragens. Aí tem também lá, que trabalham lá, nossos colegas jornalistas, Adriana Santiago e Dalviane Pires. Pois, Ana Maria Xavier, porque tu é carente, pois beijo pra tu, mulher, que a gente te ama também, A gente ama viu? demais a Ana Maria. Eu sou louco pela Ana. É a nossa fuliã preferida, a Cunhazete. Eu tenho um cheiro, viu? Mas é pouco. Cheiro para a Rita Estela, dona Rita, mãe da Ju Lousada. Já mandei cheiro para elas faz tempo, mas a Ju pediu de Tem que novo. renovar, é. Renovar. Dona Rita, maravilhosa, mãe da Ju. Cheiro para a senhora. E também para o Glaucio Bruno. Glaucio me viu, foi lá pro quiz, né? A pessoa se chama Glaucio Bruno, É. 2 nomes, sério. É, nosso ouvinte, exatamente. Glaucio me viu com o meu celular, a minha capinha pôde, toda descascada. Ele, eu vou te dar 2 capinhas pra ti, capinha de celular. Pô, não me deu 2 capinhas. Deixa eu ver essa. Eu, amigo, essa aqui que eu já manchei de batom. Me deu essa e uma limpa. vermelha. Menina. Depois eu limpo. Aí eu, amigo, é só porque tu viu que a minha tava podre, né? Ele, não, mulher, não, é porque eu tenho umas ali, aí eu trouxe pra ti. Ainda bem que ajuda a Já gente. tem, ajuda a gente. Por Glaucio, tá aqui, ó, inaugurada, já tá suja, ó. Aí depois eu limpo e... A gente tem que mandar, hoje a gente tem plateia, né? Então a gente tá aqui sendo acompanhada pela minha mãe, a senhora Bossato, né? Dona Bossato. A senhora Bossato veio passar um dia aqui no Ceará.
Pronto. Seja bem-vinda. Veio aqui, tá acompanhando a gravação. Tem o Gabriel, que tá aqui também, nosso estagiário. E o Daniel Ferreira, torcedor do Ferroviário, ele já foi até o Tubarão. Olha aí. Ele foi o Tuba, foi o Tuba. Pois bem-vindos, Quando eu né? vejo um torcedor do Ferroviário, eu fico todo arrepiado. E da nova geração, né? Olha, Show isso demais. é legal. Não, e, gente, deixa eu só ler a cartinha que o Benício me deu de presente, de aniversário, que eu fiz aniversário semana passada, eu achei tão fofinho, eu vou partilhar com vocês que eu achei fofo demais. Ele falou assim, mãe, você é a melhor mãe de todas, tem até um podcast muito famoso em Fortaleza. Eu não te trocaria por nada, nem por 10 milhões de reais. Parabéns e muito obrigado por cuidar tão bem da gente. 10 milhões não, mas 12, né, Benício? 12 ainda vai lá. Tem até um podcast famoso. Eu não te troco. Amei. Não te troco por 10 Ainda milhões. bem, é bem isso que tu não trocaria tua mãe, a 10 Mari. milhões. Ainda bem. Mas se for, Então se eu valendo. te oferecer 12, 13, mas 10 Aí a eles gente não Pronto, repensa. 10 não. Muito fofinho, né, não? Oh, meu demais. Deus. Pois é isso, gente. Chegamos ao final de mais episódio. Obrigada demais pela companhia de vocês até aqui. Vamos reforçar. Quer apoiar o podcast? Bora apoiar, tá certo? É facinho. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Pode ser também pelo Orelo, se você nos escuta por lá. Ou então, manda um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A produção do episódio foi feita por mim, Camila Fernandes, pela Emily Rebouças e pela Inês Aparecida. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. Gravação, edição, moranguinho, hoje é uvinhas e pãezinhos e aguinha e delícia E eu aqui, amo esses e biscoitinhos. biscoitinhos. Pro Produções, que a gente chama de paixão, tá? Parceria incrível já, mais de ano, já completamos o ano já aqui na Pro, maravilhoso. Não é? Bom demais. A trilha sonora é Barroada Gagá da banda Breculê. E é isso, gente. Até a próxima semana. Tchau!